Todo cristão precisa ouvir essa palavra. Todo cristão precisa assistir essa pregação. A igreja está cheia de homens que estão fazendo de crente, de templos, negócios para ganhar dinheiro. É por isso que hoje o evangelho está perdendo a essência, não o evangelho de Cristo, mas na sua vida. Porque tem muitos que estão usando fé, usando milagres, usando posição para arrancar dinheiro de um crentezinho humilde. Aonde muitos templos, na verdade, deixaram de ser igreja e passaram a ser o comércio do pastor. E passou a ser a empresa do pastor, o ganha-pão do pastor. E esse aqui é o propósito errado. Aí os líderes religiosos colocam aqueles que estão dentro da igreja para trabalhar, e as pessoas não abrem a visão de que ele está alimentando uma corrupção e está alimentando aquilo que Deus abomina. Você não pode fazer parte de uma quadrilha. Você não pode fazer parte do propósito que Deus não estabeleceu. Vocês podem não acreditar, mas existe muitas igrejas que o funcionamento dela é um funcionamento como se fosse de uma quadrilha. Isto mesmo, muitas pessoas se levantam contra o meu canal para tentar proteger esses pastores, para dizer que Deus vai pesar a mão em mim e que eu vou ter que pagar o preço. Eu tô morrendo de medo disso aí. Até porque nós estamos aqui para avisar e alertar a toda a população brasileira. Você que está aí do outro lado, que fica defendendo esses pastores e que entrega o seu dinheiro, o seu suor, o seu sustento, o dinheiro de um remédio, de um filho, você é capaz de entregar na mão de um pastor, num gasofilácio de uma igreja, e mal sabe você que essas igrejas trabalham como se fosse uma quadrilha. Ela é uma empresa. Ela não está preocupado em cuidar de você para levar você para Nova Jerusalém e apresentar diante de Cristo como uma ovelha que foi salva, que foi cuidada por Ele. Não, ao contrário disso, esses pastores estão dentro das igrejas simplesmente para arrancar dinheiro daquelas pessoas que estão já com as suas mentes cauterizadas. Muitas pessoas estão sendo ludibriadas porque muitos pastores, eu não generalizo todos os pastores, é importante você entender isso, que eu não estou aqui falando de todos os pastores, porque eu, Josimar Santos, sei muito bem que existem pastores sinceros, responsáveis e homens de Deus. Eu sei que tem. Tá difícil achar eles? Estão difícil achar eles, mas eles são verdadeiros e que são anônimos e que não têm reconhecimento nenhum e que não valem uma prata furada para muitas pessoas. Mas muitas pessoas se esquecem que muitas igrejas trata-se de um comércio, de uma empresa. Isso é uma quadrilha, meu irmão. E se você é um cristão que está levando a sério o Evangelho de Cristo, você não pode fazer parte desta quadrilha. Você não pode coabitar com esses homens, porque isso é abominação diante dos olhos de Deus. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu trago aqui uma forte mensagem de um pastor que está desmascarando todos esses pastores corruptos, mercenários, oportunistas que estão espalhados na nossa nação brasileira. Tá um vídeo bacana e eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir muito os seus olhos, tá bom? Mas antes de nós prosseguir com esse vídeo, eu quero te lembrar que se você quiser trabalhar de dentro de casa, você pode começar hoje mesmo, tá? Eu deixo um link fixado aqui no primeiro comentário. Quando você clica nesse link, você vai direto ao WhatsApp de uma empresa do irmão Ed Fernandes. E nesta empresa, ele vai te explicar tudo o que você precisa fazer. É tudo simples, não tem nada a ver com o jogo do azar, jogo de pirâmide. Você pode começar hoje mesmo a trabalhar de dentro de casa. É fácil. Basta somente você ter um aparelho de celular. Sentado do sofá de casa, você pode faturar de 4 até 5 mil reais, tá bom? Dito essas coisas, let's go! Vamos embora pro vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? Vamos embora, vamos lá. Pastor Ziel, isso é muito pesado. Mas você quer ver o que é pesado? Coloca aí Pedro, lá 2 Pedro, é o capítulo 2, verso 3. E o pastor vai ler aqui. Não sou eu não, meu irmão. É a Bíblia. E por avareza farão... É o quê? E por avareza... Peraí, o que é avareza, irmãos? Amor ao quê? Então não sou eu não, era o Pedro que estava dizendo. Como é que ele diz? E por avareza... O que é que eles vão fazer dos crentes? Farão de vós negócio. Tá vendo?
E o que mais? com palavras fingidas. Às vezes você diz, o pastor Zé é pesado, ele quer ser moralista. Não, é a Bíblia. Isso aqui também é para mim. A igreja está cheia de homens que estão fazendo de crente de templos negócios para ganhar dinheiro. É por isso que hoje o evangelho está perdendo a essência, não o evangelho de Cristo, mas na sua vida. Porque tem muitos que estão usando fé, usando milagres, usando posição para arrancar dinheiro de um crentezinho humilde. Irmão, olha, pode botar bem aqui, bote. E se você tiver fé, você vai ver como Deus vai aumentar. Mas me dê primeiro. Aí o irmãozinho dá, coitado. Eu estou fazendo aqui a campanha. E se você tiver fé, bota aqui essa campanha. Bota aqui. Eu vou começar com 5 mil. Aí o irmão, coitado, entra num delírio, porque acredita na palavra desse fingido e toma dinheiro emprestado para dar oferta. Tem deles que até dizem assim, e se tu tem fé, faz o seguinte, faz um empréstimo. Isso é tão mentira, isso é tão diabólico, que lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, Paulo diz, cada um contribua segundo o que Deus colocou no coração e segundo as suas posses. Cai nessas loucuras, não, irmão. Tem crente que é besta, meus irmãos. Tem crente que acredita nessas loucuras. Não, o homem de Deus está falando. O homem de Deus primeiro. Homem de Deus não prega dinheiro. Homem de Deus não prega dinheiro. Homem de Deus prega Cristo. Eu tenho até vergonha. Vocês sabem que a gente realiza aqui, estamos aí com um ano que não realizamos o Neemias, não é isso? Um ano. E o Neemias é uma festa que tem uma despesa grandiosa. Mas esse projeto Neemias, a gente vende CD, a gente vende camisa, não é assim? Mas a gente não fica no meio da rua. Traga aqui, venha para cá, bote aqui na salva. Você vai ver como Jesus vai te aumentar. Como ele vai prosperar. Homem de Deus não fala em dinheiro em meio de rua, meus irmãos. O que tem de campanhas exageradas em nome de fé, que escandaliza o evangelho, isso não é bíblico e nem é de Deus. Jesus disse em Mateus 10, vai pregar o evangelho. E quando tu estiver pregando o evangelho, tu não tem nada, não leva nada. Aonde tu chegar, que te botaram para te hospedar, o que botar para tu comer, coma. De graça recebeste, de graça dai. Coloca aí, 10:8 de Mateus. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. Expulse demônios. De graça recebeste. De graça deu Jesus para nós. De graça dai. E de graça dai para o povo. É assim que a Bíblia manda. Só quem acredita aí diga glória a Deus. Não existe essa, meu irmão, de cobrar por milagres. Mas tem crente aí cobrando por oração. Cobrando por milagre. Irmão, tem coisa demais. Hoje tem coisa na igreja que eu fico pensando, meu Deus, o que é isso? A pessoa dizer que é evangelho. Dia desse eu ouvi um dizer, olha, se a irmã, ela tem 100 quilos, na hora que eu oro, cai os quilos tudinho. Eu fiquei... Eu fiz foi ouvir isso. Não é conversa. Eu estou dizendo a coisa que eu vi essa pessoa dizer. Eu não fiz ali porque o pastor, mas... Se a irmã tiver fé, eu oro aqui já já. Agora, ele ainda disse assim, segura suas roupas, irmão. Vai folgar tudo. Aí a irmã, que é isso, irmão? Vai folgar tudo aí. O nome de Deus não anda com isso, meus irmãos. Que brincadeira é essa? E o pior é que tem irmão e irmã que acredita. E sabe o que é mais pior? É irmão que tem uma mente até ajuizada andando atrás disso. Homem de Deus, é sério. Sabe por que eu prefiro ser sincero? Que amanhã Deus pode me matar se eu não for sincero. Mas Deus mata. Todo cristão precisa ouvir essa palavra. Todo cristão precisa assistir essa pregação. Então eu te peço, em nome de Jesus, o máximo de atenção, para que você possa compreender tudo aquilo que o Espírito de Deus quer falar contigo nessa noite. E que você possa replicar, compartilhar esta mensagem. Em nome de Jesus, esta pregação todo cristão precisa ouvir. Mateus capítulo 21, verso 12 ao verso 15, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito,
A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Amém? Preste bem atenção na palavra dessa noite, porque todo servo de Deus, todo evangélico precisa entender, ouvir, compreender esta palavra. Antes de entrar num contexto, eu queria fazer algumas considerações para que você não venha entender errado e julgar os outros errado. As considerações que eu quero fazer é que não é errado um pastor ele ganhar bem, não é errado o pastor ele ter o salário dele, não é errado ele ter o carro dele, a casa dele, não é errado ele ter um salário da igreja. Eu faço essa consideração para que vocês não tenham a impressão de que pelo fato de eu não ganhar bem ou não ganhar alto salário, isso não quer dizer que eu seja o certinho, o perfeito, e aquele que ganha seja errado, injusto. Não. Abaixa só o celular aí, alguém aí, por gentileza, criança. Então, eu quero fazer essa consideração, essa ponderação, para que você, ao tomar conhecimento que X pastor ganha um salário tal, você não venha julgar ele como um corrupto, não. Então eu quero deixar isso aqui registrado de início. É legítimo que qualquer pessoa, de qualquer profissão e de qualquer chamado, ele tenha um bom ganho. Isso é independente de qualquer situação, seja ele pastor, seja ele pedreiro, seja ele gari, seja ele professor, o que for, é digno que aquela pessoa tenha uma boa remuneração. E a Bíblia diz que aqueles que presidem, aqueles que conduzem o povo de Deus, o apóstolo Paulo diz que eles são dignos de duplos honorários. Então eu quero fazer essa ressalva, eu quero fazer essa consideração, para que você não possa dizer assim, o pastor fulano de tal ganha tanto, ele é corrupto, e o meu pastor lá, ele não ganha, ele é honesto. Não é bem assim. Amém? Quero considerar também que existem muitos pastores fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho digno, um trabalho louvável aos olhos de Deus. Feito estas considerações, para que eu não seja injusto com aqueles pastores que estão trabalhando dignamente, que estão levando a obra de Deus a sério, eu quero que você compreenda que nós estamos vivendo um tempo muito difícil ultimamente. Um tempo onde as igrejas elas perderam o seu propósito, onde os pastores, na sua grande parte, perderam a sua visão, onde muitos templos, na verdade, deixaram de ser igreja e passaram a ser o comércio do pastor. E passou a ser a empresa do pastor, o ganha-pão do pastor. E esse é que é o propósito errado. Esse que é o propósito errado. Então, compreenda comigo. O texto mostra algo muito inusitado. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo. Jesus entrou no templo. Quando Jesus entra no templo, Jesus vê ali algumas bancas, algumas barraquinhas.
E Jesus vê que ali dentro daquele templo tinha alguns vendedores, cambistas. O que aqueles homens estavam fazendo? Preste bem atenção. O que aqueles homens estavam fazendo? Deixa eu te explicar. Antigamente, quando a pessoa pecava, ela precisava fazer um sacrifício, um carneiro, uma pombinha, uma rolinha, e assim por diante. Então, o que acontecia? As pessoas já aproveitavam dentro do templo, que ali alguém estava vendendo, e comprava na mão daqueles cambistas, naqueles comerciantes dentro do templo. Pare para você analisar comigo. Pastor, porque alguém pode dizer assim, mas uma coisa na igreja, a finalidade é boa. Deixa-me te explicar. Os fins não justificam os meios. Para que as pessoas queriam os pombinhos ali que estavam comprando? Ou seja, se fosse naquela época, teria alguém aqui com uma barraquinha, vendendo uns pombinhos, dizia, olha, o irmão vai comprar o pombo ali para fazer o sacrifício. Uai, mas não era um sacrifício para Deus? Não era para comprar o pombo para vender para Deus, para sacrificar ali, para expiação do pecado? Qual mal havia nisso? Qual mal havia nisso? Acontece, queridos, que aquilo se tornou um comércio. Acontece que as pessoas ali perderam o propósito em estar na igreja. Mas o bazar tem uma boa finalidade. Escute, o bazar tem uma boa finalidade, é para ajudar na construção da igreja. Deixa eu fazer você refletir um pouco. Como é que uma igreja evangélica pega roupas que poderiam ser doadas, analise comigo, poderiam ser doadas para pessoas que precisam. Esta igreja evangélica atual de hoje, ela bota uma barraquinha na frente da igreja, pega as roupas e começa a vender, com a desculpa de que é para ajudar na construção do templo, é para ajudar nisso. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender como é que uma igreja evangélica que prega sobre amor, ou pelo menos deveria pregar, consegue colocar uma barraca dentro do templo, ou fora dele, ou então vai nas feiras livres, estende ali uma lona, coloca roupas que nós deveríamos ajudar aqueles que estão precisando, e faz uma barraca para vender. A igreja, ela se desvirtuou do propósito correto. Aí os líderes religiosos colocam aqueles que estão dentro da igreja para trabalhar, e as pessoas não abrem a visão de que ele está alimentando uma corrupção e está alimentando aquilo que Deus abomina. Você não pode fazer parte de uma quadrilha. Você não pode fazer parte do propósito que Deus não estabeleceu. É para ajudar na construção. Deus é o Deus que move corações para ofertar, como foi no templo que o povo se dispuseram de bom grado para ofertar, sem precisar fazer nada disso. Eu não sou muito chegado à cantina dentro de igreja. Mas a cantina é para ajudar também na construção do templo. Eu só sou a favor de cantina se for para ajudar você. Agora, se for para ajudar o templo, a obra de Deus não precisa de ajuda. O dono é rico, poderoso, soberano, glorioso. Os fins não justificam os meios. Não tem. Não tem. Porque a gente não precisa. Eu concordo com a cantina. Se fosse aqui um templo com espaço, algumas igrejas têm espaço, que às vezes tem eventos lá que fica prolongado, as pessoas ficam, e ali, se for para a gente comprar, para a gente se alimentar, não com a finalidade de ajudar a obra de Deus, mas para nos ajudar, aí eu sou a favor. Aí eu entendo que o propósito está certo, para que a gente não desloque a outro lugar, né, mas que tem ali a praça de alimentação da igreja, para nos beneficiar, mas não no intuito de arrecadar dinheiro para a igreja, para ajudar. Eu não construí esse templo fazendo bazar.
E olha que nós não somos uma igreja rica de dinheiro. Todos vocês sabem. O que dizer dos grandes congressos? Grandes congressos, grandes negócios. Congressos milionários. Deixa eu te falar um negócio. Hoje nós vivemos um tempo onde faz congressos com ingresso de R$180. Ah, mas é para levar o povo à adoração. Por que não faz de graça? Ah, mas é para juntar os jovens. E por que não faz de graça? Ah, mas porque tem custo. Deixa eu calcular para você aqui. Espaços em Vitória da Conquista. E eu pregando isso aqui, eu não vou ser exaltado não, vou levantar inimigos contra mim. Mas pouco importa. Porque Deus me deu uma palavra, disse: continue denunciando o pecado no meio do meu povo. E eu continuarei denunciando este pecado e este mercado gospel. E quem faz parte, tanto liderança quanto os liderados, estão no mesmo pacote, estão sendo coniventes, estão sendo cúmplices de algo contrário à vontade de Deus. Espaços em Vitória da Conquista. Deixa eu calcular para você, que talvez você nunca parou para calcular. Espaço em Vitória da Conquista que cabe 3.000 pessoas. Com ingresso de R$180. 2 dias. Eu vou ser bem caridoso para você entender. Eu vou fazer a conta sempre para baixo. Imagine que seja só, ao invés de 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ao invés de ser 3.000, tem 3.000? Amém, vamos lá. Vamos colocar que seja só 2.000, eu cortei 1.000. Vamos imaginar que o ingresso, ao invés de ser 180, como são, né, os ingressos, seja só 150. Então uma conta básica, 150 pessoas vezes 2.000 pessoas, dá R$300 mil, meu amado. É um grande negócio para o pastor. E já ouvi casos onde a pessoa fez o congresso, pegou o dinheiro, terminou o dia do congresso e falou assim: agora eu vou me presentear. O líder, ou não vou falar o nome porque eu posso até ser processado, né? Eu não tenho dinheiro para pagar, então quando terminou o congresso, que pegou os 300 mil, fora as cantinas que é feita lá dentro, fora as ofertas que é pedidas lá dentro, né? Os votos que tem lá dentro. Fora isso, eu só estou considerando o valor do ingresso, 300 mil. Aí a pessoa termina o congresso e diz assim: agora eu vou me presentear. Vai lá, compra um carro para né, o cabeça ou a cabeça. Vai lá, compra um carro para a filha e um carro para o filho. E a sociedade alimentando a corrupção. Eu não compro. Você é dessa igreja? Eu deixo todo mundo livre. Agora, se tem um congresso aqui em Vitória da Conquista, paga 180, te digo, não vá não. Não alimente corrupção não. Não alimente aquilo que Deus abomina não. Não alimente não. Não alimente congressos milionários que só servem para trazer corrupção. Já viu esse povo que anda em congresso? Nunca teve vida transformada. Nunca. Porque o que transforma o cristão é o Espírito Santo de Deus. É levar a igreja à oração. Eu preciso, como liderança, levar o povo a orar, a buscar a Deus, a renunciar ao pecado. Então nós precisamos abrir a nossa visão para essas coisas que estão acontecendo e que ninguém denuncia. Você já viu alguma igreja dessas que faz esse grande evento, fazer assim, ó, todo o dinheiro desse congresso nós vamos comprar de cesta básica e levar? Já viu? Toda a arrecadação do congresso, aí eu seria a favor do ingresso de R$500. Não seria de 180 não, teria que ser de 500. Só gente, nós vamos botar o ingresso de R$500, todo o dinheiro a gente vai comprar tudo de cesta básica e se distribuindo. Já viu isso? Não vai para o bolso de ninguém, não vai para o bolso deles. Você acha que Deus está satisfeito com isso? Líderes que enricam absurdamente, enquanto dentro das igrejas deles tem gente passando fome. Essa é a realidade que nós estamos vivendo em pleno século 21.
E ninguém fala nada, sabe por quê? Porque existe muitos que estão se beneficiando deste comércio gospel.